Olá, que alegria estar mais uma vez na sua casa, conversando com você, podendo contar algumas histórias da Bíblia ou lições morais aplicadas à Bíblia, para que o nosso conhecimento das coisas de Deus possa crescer cada vez mais. Nosso interesse é estar assim, nos envolvendo com o trabalho com as crianças. Nós gostaríamos que as nossas crianças aprendessem tudo o que há de bom ensinado na palavra de Deus. Na Bíblia tem um versículo que diz assim, em Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Interessante, quem é fiel no pouco, vai ter muito, será colocado sobre muito. Tinha um senhor que tinha uma indústria, e ele colocava sempre uma placa na porta da sua indústria, da janela, escrito assim, precisa-se de um rapaz. Todos que passavam por ali viam que aquela placa estava querendo um empregado para trabalhar na indústria desse senhor. A empresa se chamava Pedro e Companhia. Era o seu Pedro proprietário. E vários meninos, adolescentes que já podiam trabalhar, se candidataram a esse cargo. E o senhor Pedro recebia cada menino e admitia um para começar o trabalho. O primeiro que foi admitido foi o João Ferreira. O João chegou todo contente e disse assim, eu quero trabalhar para o senhor, o que é que a gente precisa fazer? E o senhor Pedro disse assim, eu tenho muitos serviços aqui. É preciso que faça pagamento nos bancos, preciso que leve alguns recados, algumas correspondências. Você é capaz de fazer isso? Sim, eu sou. E à medida que você for trabalhando, eu vou ensinando e mostrando o que mais que tem que ser feito. E o João Ferreira achou que era uma maravilha aquele trabalho. E ele pagava muito bem. E então o João se candidatou, foi admitido e já começou a fazer o trabalho. Foi fazer serviço no banco, foi levar correspondência, foi levar um recado para uma pessoa, foi levar uma mercadoria numa outra casa, e assim ele estava fazendo tudo direitinho. Quando foi após o almoço, o seu Pedro disse para o João, agora, como não tem nada para você fazer aqui do escritório em cima, você vai precisar descer no porão, e lá eu tenho uma caixa grande, está bem no meio do caminho, e eu gostaria que você arrumasse aquela caixa enquanto nós não temos outro trabalho para você fazer. O João desceu, só que quando entrou no porão, ele viu que o porão era sujo, tinha ratos, baratas por lá, tudo escuro, cheirando mofo. E ele logo viu uma caixa enorme, bem no meio do caminho. E ele pensou, deve ser essa caixa. Quando ele abriu aquela caixa, crianças, ele pensava que ia ter alguma coisa importante, mas qual não foi a surpresa dele? Quando ele viu que naquela caixa, sabe o que tinha? Um monte de parafuso velho, enferrujado, chaves de fenda quebrada, outras peças que o seu Pedro usava lá na oficina com defeito, jogadas fora, enferrujadas. E ele disse, quanta sujeira, quanta porcaria que tem aqui, como é que eu vou arrumar isso aqui? Nossa, não dá, eu não sei porque o senhor Pedro não joga isso fora. E assim ele não fez, foi nada, ficou numa janela admirando a paisagem da rua e fingiu que estava trabalhando. Mais tarde o senhor Pedro chamou e disse, vem cá, João, você já arrumou o que tinha naquela caixa? Seu Pedro, não arrumei não, porque eu não vi nada de importante lá para ser arrumado. Aquilo só tem lixo. Era melhor o senhor jogar aquela caixa fora. O seu Pedro não disse nada. Mandou o João fazer mais um serviço no banco e quando foi no fim do expediente, chamou o João, pagou o dia e disse, amanhã você não precisa vir. João pensou, o que será que eu fiz de errado?
Imagina, eu fiz tudo o que ele mandou. Como que agora eu não vou continuar lá? Mas foi embora. No outro dia, o que tinha de novo lá na vidraça da fábrica? Novamente o mesmo cartaz. Precisa-se de um rapaz. Outro menino apareceu. Desta vez, o Marco Antônio. Ele chegou e disse assim: eu quero trabalhar aqui. E assim o seu Pedro mandou o Marco Antônio fazer vários serviços, mas também mandou ele descer no porão e arrumar a tal caixa misteriosa que ficava bem no meio do salão. E o Marco Antônio foi. Só que quando chegou lá, que ele viu toda aquela bagunça, tudo coisa enferrujada e coisa velha, ele separou alguns parafusos que ele achou que estavam em perfeitas condições e levou de volta para o seu Pedro e disse: olha, daquela caixa, as únicas coisas boas que eu vi foram esses parafusos. O resto está tudo enferrujado, estragado, torto, não dá para se aproveitar nada. Eu acho que o senhor devia jogar o resto fora. E assim, crianças, o seu Pedro deixou mais uma vez que o fim do dia terminasse, mandou o Marco Antônio fazer mais alguns serviços, e quando foi no fim do dia, ele disse para Marco Antônio: você até que foi um menino bem agradável, mas eu não quero que você volte amanhã, está aqui o seu dinheiro. Ele ficou admirado, ele disse: mas que coisa, este homem não se agrada de ninguém, todo mundo que vem aqui ele dispensa. E no outro dia, de novo a placa: precisa-se de um rapaz. E foi aí que então apareceu mais um menino. Desta vez o menino que veio foi o Carlos Roberto. E o Carlos Roberto fez tudo que o seu Pedro pediu. Foi no banco, levou correspondência, ele fazia tudo bem rápido. E aí o senhor Pedro falou: lá no porão tem uma caixa que eu quero que você arrume para mim. E o Carlos Alberto desceu e foi olhar a caixa. Nossa, realmente era uma caixa confusa, cheia de coisas estragadas e velhas. Mas ele pôs tudo no chão, arrumou umas tabuinhas, fez umas divisórias dentro da caixa e depois foi separando o que era porca, o que era prego, o que era parafuso, o que era arruela, e foi separando coisa por coisa e colocando tudo organizadinho dentro daquela caixa. Ele passou a tarde inteira fazendo aquele trabalho. E quando foi almoçar, voltou, também continuou fazendo o trabalho, até que a caixa ficou pronta. Aí ele subiu e falou para o seu Pedro: eu já arrumei tudo e eu encontrei esta moeda. E entregou para o senhor Pedro uma moeda, olha só, uma moeda de ouro que tinha grande valor e estava lá misturada com aquelas coisas enferrujadas. Ele entregou para o senhor Pedro e disse: esta moeda estava lá também. E aí o senhor Pedro falou: vamos lá olhar o que você fez. E qual não foi a surpresa do senhor Pedro, que quando chegou lá estava a caixinha toda arrumadinha. Olha só, crianças, com divisórias, e em cada divisória ele colocou uma plaquinha. Ele escreveu assim numa: parafusos, na outra pregos pequenos, na outra ele escreveu chaves entortadas, na outra ganchos, na outra pedaços de ferro. E assim ele preparou aquela caixa e deixou totalmente organizada. O seu Pedro ficou tão feliz, e quando foi no fim do dia, disse para o Carlos Alberto: eu quero você amanhã de volta aqui. E no outro dia, Carlos Alberto voltou, e no outro, e nunca mais o pessoal daquela cidade viu essa plaquinha aqui, ó: precisa-se de um rapaz, na janela da fábrica do senhor Pedro.
E sabem, o Carlos Alberto fez tudo tão direitinho que o senhor Pedro gostou demais e foi colocando o Carlos Alberto subindo de posto. Cada vez o Carlos Alberto mudou de posição dentro da empresa, ganhando mais e fazendo cada vez um trabalho melhor. E sabem, passado um ano, o senhor Pedro transformou o Carlos Alberto num sócio. E ele ficou fazendo parte daquela indústria. Bem que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. E olha só, o Carlos Alberto não teve preguiça, nem discutiu o assunto com o seu patrão. Ele fez o trabalho que foi lhe pedido e ele fez direitinho. E por isso o senhor Pedro viu no Carlos Alberto um menino de valor. Será que você também é assim? Nós, às vezes, somos colocados para fazer coisas importantes, que podemos ajudar qualquer pessoa. Faça direito, porque quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Assim como o Carlos Alberto foi. Se você gostou dessa história, compartilhe, passe para os seus amiguinhos, para os seus colegas, envie um recadinho para nós aqui embaixo. Se você quer que a gente ore por você, também escreva no recadinho que nós estaremos orando por você. E que você se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com as outras pessoas. Muito obrigado. Tchau!